O governo do estado de São Paulo está criando endereços digitais para aproximadamente 350 mil propriedades agrícolas. Trata-se do programa Rotas Rurais, uma plataforma que traça as coordenadas dos endereços de propriedades rurais em todos os municípios paulistas, sendo uma colaboração técnica entre o governo do estado de São Paulo e o Google, mapeando as informações que incluem os estabelecimentos comerciais, agroindústrias e as propriedades. Para nos relatar a importância da implementação do endereçamento rural digital, conversamos com Valmir Picciotano, responsável pela Casa da Agricultura de Pedreira. Olá, Valmir. Nos conte sobre as dificuldades que o produtor rural vive ao explicar a localização de sua propriedade. Uma queixa muito constante dos produtores e moradores da zona rural sempre se queixavam que não tinham endereço que fosse possível de uso habitual. Isso que as pessoas na cidade usam de uma forma tão simples, né? Dar um endereço em algum lugar, para o morador da zona rural isso era muito complicado. E a partir disso, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo desenvolveu uma parceria então com a Google, para que cada propriedade ganhasse um ponto de localização, por meio de um código que indicasse de uma forma fácil as coordenadas do local e também os caminhos que teria que ser percorrido até chegar no local. Em 2022 ocorreram os esforços combinados então entre a Google e a Secretaria da Agricultura por meio da CAT e por meio do IA, Instituto de Economia Agrícola. E o sistema então foi desenvolvido. Qual foi a repercussão que houve em Pedreira na implementação do programa Rotas Rurais? Como parte da divulgação do programa Rotas Rurais, nós fizemos palestras nos municípios. Em Pedreira foi no dia 24 de março de 2023. E aí foram convidados então pessoas da sociedade civil, pessoas dos órgãos públicos, segurança, saúde e algumas empresas também que poderiam interessar esse assunto. Dentre essas empresas que estavam presentes estava o pessoal gerência técnica da CPFL. E aí eles já perceberam que isso poderia ser interessante para eles, cada propriedade rural ter um ponto de localização. E logo depois da palestra já vieram conversar com a gente para tentar entender melhor isso. A partir daí foram feitas várias reuniões entre o pessoal da CPFL, o pessoal da CAT e o pessoal da Prefeitura de Pedreira. Porque a CPFL explicou para a gente que mais de 20% das visitas que eles faziam para fazer novas ligações voltava para trás sem executar o serviço, porque não achavam o sítio, a propriedade rural que tinha que fazer a ligação. Então, claro que isso demanda um desperdício de recursos humanos e financeiros, porque as equipes são equipes técnicas altamente treinadas e que perdiam seu tempo procurando uma propriedade rural e acabavam voltando sem fazer a ligação porque não achavam o local. Então, os esforços foram feitos para que resolvesse esse problema. Quais foram os desdobramentos dessa parceria com a CPFL? Já houve uma avaliação desse trabalho por parte dos envolvidos? Esse projeto foi desenvolvido ao longo de 2023 e efetivamente implantado em 2024. A CPFL está implantando, escolheu duas regiões para implantar. Então uma delas é aqui, pegando Pedreira e Jaguariúna. Então eu acredito que ao longo de 2024, com o sistema totalmente implantado, já vai dar agora para fazer uma análise de qual foi o resultado obtido em termos de diminuição desse número de quase 25% de visitas não efetivadas. Pode ser que tenha caído talvez para 10% ou menos que isso. Então esse número ainda não temos de concreto, mas com certeza houve uma queda, precisa apenas quantificar isso. Esse programa foi implantado pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral CAT, Regional Bragança Paulista, por meio da Casa da Agricultura de Pedreira e Prefeitura Municipal. Quais outros órgãos públicos se envolveram e adotaram as coordenadas do endereçamento rural digital? A partir dessa divulgação que foi realizada no início de 2023, outros órgãos públicos já começaram a utilizar isso na região e especificamente o caso de Pedreira. Então a própria polícia está usando esse código. Então um chamado, a pessoa que chama já pode passar para a polícia esse código.
E aí o policial já vai colocar esse código em algum sistema de rastreio, que pode ser o Google ou pode ser o Waze, e ele já vai ter na sua frente traçado todo o percurso até chegar na porteira da propriedade. Então isso é uma facilidade muito grande, principalmente porque algumas propriedades, alguns eventos, né, alguns chamados são realizados durante a noite, onde é muito difícil encontrar as propriedades rurais ou perguntar para alguém onde se localiza. Então, saindo da cidade já com o mapa na mão, correto, até a porteira da propriedade, é muito fácil e agiliza demais o atendimento desses órgãos ligados à segurança. Também a saúde está usando para localizar propriedades, residências, onde existem algum tipo de demanda. Pode ser uma ambulância que precisa chegar rapidamente numa propriedade. Também a parte da agricultura está utilizando na parte de marcação de serviços de assistência ao produtor, que é a utilização de tratores e máquinas nas propriedades rurais. Em pouco tempo também é provável que comece a usar a justiça, porque às vezes um oficial de justiça precisa entregar um documento para uma pessoa e fica muito difícil ele saber onde essa pessoa mora. Então são várias utilizações que ao longo do tempo nós acreditamos que vão ser implementadas. Além de facilitar a localização e acesso mais eficiente das rotas às propriedades rurais, quais outros benefícios esse programa pode trazer aos negócios e à vida do produtor? Um outro serviço que é bem provável que seja utilizado, o endereço rural, antigamente ele chamava de Plus Code, agora chamamos de endereço digital rural. Seria pelas empresas de entrega. Então todo mundo hoje virou algo assim bastante corriqueiro, a pessoa fazer compras pela internet e receber a sua compra no seu portão. Isso é muito cômodo e está cada vez mais difundido. E o povo que mora na zona rural não tem essa facilidade. Então tem que ficar dando o endereço de outras pessoas na cidade atrapalhar a vida de outras pessoas para um assunto particular. Então acreditamos que ao longo dos anos, essas empresas de logística vão fazer entregas também na zona rural para atender melhor o seu cliente, né? Também os serviços de delivery, também eu acredito que vão poder usar esse sistema, talvez com uma taxa a ser cobrada em função da distância, mas provavelmente uma pessoa vai poder pedir alguma coisa na sua casa, morando na zona rural, e receber no seu portão. Em termos de demanda, qual porcentagem de produtores do município de Pedreira já obtiveram seu cadastro do endereçamento rural digital? Em Pedreira, por se tratar de um município de zona rural pequena, praticamente mais de 90% das propriedades rurais já foi entregue esse endereço digital. Todos já têm isso em mãos, que já podem usar. Então, um produtor rural, ele pode ir até uma empresa que vende material de construção e pedir lá o seu material para uma obra, tantos metros de areia, tantos sacos de cimento, e para ser entregue no sítio. Então, antigamente tinha uma grande dificuldade em explicar onde era essa propriedade rural. Então a gente até brinca que vira ali no coqueiro da esquina, aí você passa um mataburro, aí vira na porteira azul. Então era uma coisa muito complicada essas entregas para serem feitas. Hoje não, ele vai passar apenas esse número, esse código, e aí então o próprio motorista ou ajudante vai colocar isso no sistema no celular e vai chegar na porta do local para fazer a entrega. Isso deve facilitar bem a vida tanto do produtor rural, do morador rural, como também das empresas e dos órgãos públicos. Você acabou de ouvir Valmir Picciotano, responsável pela Casa da Agricultura de Pedreira, articulador da parceria para incentivar a adoção do Programa de Endereçamento Rural Digital, desenvolvido no Brasil pelo Instituto de Economia Agrícola, órgão do governo do estado de São Paulo, e a plataforma Google, para levar mais mobilidade e competitividade aos produtores paulistas. Grato, Valmir, por suas respostas. Para saber mais, o canal Rádio Pires Rural está no YouTube. Digite @Jornal Pires Rural. Para receber matérias exclusivas da Rádio Pires Rural em seu WhatsApp, entre em contato.
Eu sou o Marcel Menconi. Obrigado por nos acompanhar. Até breve.